Marcos, capítulo 5, versículo 25, que vai dizer assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Amém? Pode se sentar, irmãos. Essa palavra veio ardendo no meu coração no dia que eu fui confrontado por um irmão. O irmão chegou para mim, o irmão Érico, daqui da sede, virou para mim e falou: irmão, eu estou com saudade. Saudade de quê, irmão? Poxa, eu estou com saudade de ouvir você contando os testemunhos do que Deus tem feito na sua vida. Eu estou com saudade de ver aquele irmão Bruno que contava várias experiências que teve o decorrer da semana com Deus. E isso me levou a ficar pensando, remoendo o que ele falou. E Deus me levou a meditar aqui em Marcos, nessa palavra, que aqui no versículo 27, que chamou a minha atenção, que vai dizer assim: ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Jesus não tinha ainda chegado até aquela mulher, mas o testemunho de alguém que teve uma experiência com Jesus chegou até ela e gerou nela a curiosidade e gerou nela a vontade de conhecer esse Jesus. Então, nisso, eu comecei a meditar: meu Deus, como é importante nós falarmos dos testemunhos que Deus tem feito em nossas vidas. Quantas bênçãos o Senhor nos tem dado? E muitas vezes, no decorrer do nosso dia, a gente deixa passar despercebido. A gente não testemunha para ninguém, a gente acaba guardando só para a gente e entra naquela rotina: casa, trabalho, casa, e vem na igreja, cultua com os irmãos e não conta uma experiência que você teve com Deus, porque você já sai daqui, já quer ir embora rápido para casa por causa do horário e tal. Muitas vezes acaba esquecendo de testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. E nisso eu fiquei meditando: meu Deus, como é maravilhoso, Senhor. Nós temos que testemunhar, falar de Jesus para as pessoas. O testemunho que eu tenho que falar não é para engrandecer o irmão Bruno, não é para engrandecer um irmão, não é para engrandecer outro irmão, mas sim o testemunho tem que ser para exaltar o nome do Senhor. O testemunho que você conta das intimidades que você teve com Deus, com tudo que Deus tem feito na sua vida, é para honra e glória do Senhor, não é para mim, é para apontar para Jesus, conforme essa pessoa que passou antes ali de Jesus chegar até ela, falando: ó, vem o Messias, vem Jesus, ele salva, ele cura, ele liberta, ó, ele curou um cego ali agora, eu vi, ó, ele me curou, ele me salvou. E isso gerou no coração dessa mulher querer se arriscar ao máximo, porque ela naquela época, quando a mulher estava com esse fluxo de sangue, ela era considerada impura perante a sociedade, e ela arriscou o máximo dela ali para poder chegar e tocar na orla do Senhor, nas vestes do Senhor. Tudo porque ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E muitas vezes nós acabamos esquecendo de falar de Jesus, acabamos esquecendo de testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. E eu fiquei: meu Deus, é verdade, Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu tenho a oportunidade de testemunhar para uma pessoa e não testemunho?
Quantas vezes eu tenho essa oportunidade? Quantas vezes a gente não está na fila da loteria para pagar uma conta, ou então no banco, tem uma pessoa mal-humorada, bicuda, e começa a se abrir do nada com a gente começa a conversar, conversa, e não dá um testemunho para essa pessoa, falar, olha só, isso tudo que está acontecendo com você, sim, é chato. Mas você já parou para pensar que hoje aconteceu um milagre de Jesus na sua vida? Aí a pessoa, não, como? Que isso? Sim, aconteceu um milagre de Jesus na sua vida. Você conseguiu levantar, abrir os olhos, estar de pé aqui, fazendo seus afazeres. Você já é um milagre de estar aqui de pé. Já aconteceu o primeiro milagre no seu dia e você deixou passar despercebido. Deixou passar despercebido. E Jesus ali foi, e aquela mulher se prostrou ali no Senhor e tocou na orla dele e foi curada. E através desse testemunho que essa pessoa veio na frente falando, comentou, essa mulher ouviu, ela arriscou tudo, ela foi curada. Sim, mas não somente ela foi curada, a casa dela inteira foi curada. Imagina só 12 anos ficar sem ver o pai, ficar sem ver a mãe, um familiar, porque ela não poderia ficar ali perto, porque era considerada impura. Então, através do seu testemunho, apontando para Cristo, que Cristo pode mudar a sua história, que Cristo pode te salvar, pode te libertar, pode te dar cura, através de um testemunho apontando para Cristo. Olha que lindo aconteceu, que lindo. Imagina o coração dessa mulher. Eu entro na história e fico imaginando a felicidade dela em poder abraçar seus familiares. Tudo pela misericórdia do Senhor. Tudo pela misericórdia do Senhor. A palavra de Deus, para testificar sobre esse texto, se a gente, vamos abrir lá em Romanos, dar uma passeadazinha aqui em Romanos capítulo 10, versículo 14. Olha a importância que tem da gente pregar o Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 14, vai dizer assim: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem pregue. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Olha a importância da gente testemunhar. Olha a importância da gente testemunhar. Como eles vão ouvir de Jesus se não tem quem pregue? Se não tem quem testemunhe, se não tem quem leve a palavra. Então, é muito importante, meus irmãos, que nós venhamos dar testemunhos de Cristo, que Jesus pode mudar a vida das pessoas, que Jesus pode salvar, curar, libertar, transformar. É muito importante a gente fazer isso. A gente temos que pregar. E conformosos, olha só, conformosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho. É um prazer tremendo anunciar as boas novas. É um prazer tremendo você ver aquela pessoa que estava perdida, largada lá embaixo nas trevas e ser resgatado por Jesus Cristo, e você olhar, meu Deus, olha como é que Jesus transforma. É maravilhoso, é gratificante demais, é muito lindo. Então, que nós venhamos pregar o Evangelho, que nós venhamos falar de Jesus, abrir os nossos lábios para falar com os irmãos. Eu acho muito lindo, eu estava sentindo falta e eu fiquei meditando, Senhor, é verdade. Quanto tempo eu não ligo para o irmão Rodrigo, ou então não ligo para o meu irmão Cleito, até que esses dias eu liguei, depois que Deus começou a me confrontar nessa palavra, a importância da gente testemunhar.
e muito tempo eu não ligava para contar uma experiência que eu tive com Deus, tal. Eu comecei a ver, Senhor, está roubando o meu tempo, está roubando, Senhor, esse período tão gostoso de intimidade com o Senhor. Comecei a me questionar, comecei a me policiar mais, e para a glória de Deus, a maior honra que nós temos não é estar aqui em cima, não é ser honrado pelos homens. A maior honra que a gente pode ter é você entrar no seu quarto, Mateus 6, entra no seu quarto, dobrar o seu joelho, orar, e o papai, Jesus, vir ministrar no seu coração com a resposta. Essa é a melhor honra que você pode ter, essa é a melhor honra que eu posso ter, que é você saber que você está orando, está conversando com o Pai, e o Pai está te respondendo na palavra. Isso é maravilhoso. Quando Deus me respondeu essa semana, para a glória de Deus, eu rapidinho coloquei lá no status do meu WhatsApp, falei, ei, a maior honra que nós podemos ter nessa terra aqui é você entrar no seu quarto, meditar e Deus falar com você, te responder aquilo que você precisa ouvir. Essa sim é a melhor honra. E isso daí serve de testemunho para os nossos irmãos, serve de combustível, Quantas lutas nós já passamos? Muitas. Eu mesmo passei essa semana, os irmãos sabem, estão cientes. Minha esposa pegou Covid, eu também cheguei a pegar, mas só que ela acabou tendo que ficar internada. E quando ela ficou internada, alguns irmãos ligou, poxa, irmão, ó, eu estou com você, estamos orando, tal. Eu, glória a Deus, obrigado, irmãos, obrigado. E alguns irmãos, ó, eu já passei por uma situação dessa, descansa no Senhor, que Deus vai trabalhar, Deus vai agir, tal. Eu, Senhor, obrigado. O testemunho que aquele irmão falou, contou para mim, serviu de combustível para mim. E eu achei muito lindo, e Deus começou a ministrar no meu coração sobre isso, testemunho, a gente temos que testemunhar o que Deus tem feito. Quantas maravilhas Deus não tem feito nesse lugar, quantas curas Deus não tem feito aqui neste lugar. Nós temos que falar para os nossos vizinhos, quantas libertação, pessoa que tinha uma vida toda desconfigurada, mas quando Jesus, a palavra, Jesus entra no coração, há uma mudança. Quantos casamentos Jesus aqui já restaurou, quantos filhos rebeldes através da mãe está aqui buscando, jejuando, orando, os irmãos juntos, o filho não está aí na presença de Deus, para a glória do Senhor. Isso são testemunhos, que muitas vezes para a gente é pequeno, não, mas não é pequeno não, filho. É imenso, é grandioso, porque tudo que Jesus faz é grandioso. Nos seus olhos pode ter nada a ver. Poxa, eu fui bem na prova. Não tem nada a ver. Numa prova de um trabalho, numa prova de uma faculdade. Não tem nada a ver. Tem sim, tem tudo a ver. Foi Deus que te capacitou. Foi Deus que te deu a sabedoria para você poder passar. Tudo o que Deus faz é maravilhoso, então nós temos que testemunhar sempre, não perder mais oportunidade, porque eu falo que o testemunho da sua vida, ela consegue arrastar bastante pessoas, ela vê ali Cristo na sua vida, e daqui a pouco a palavra entra, e daqui a pouco está aquela multidão ali, olhando, vendo como é a sua atitude como cristão, se espelhando, porque muitas vezes a gente pensa que não tem ninguém observando as nossas atitudes, mas nós somos o quê? Testemunhas de Cristo. Claro que tem. As pessoas se deparam com você ali como uma pessoa, como cristão, como uma pessoa para se espelhar em Cristo Jesus, porque ele vê Cristo na sua vida. E será que eu estou dando bom testemunho para os meus vizinhos? Eu fiquei a semana toda pensando nisso. Senhor, eu perguntei, Senhor, eu estou dando bom testemunho? Como é que eu estou, Senhor? Me ajuda aí, Senhor. Eu estou errando aonde? Onde que eu preciso melhorar como cristão para ser testemunha para essas pessoas te conhecerem? E eu não ser pedra de tropeço para eles.
Eu fiquei me questionando. Será que eu estou sendo uma testemunha no meu trabalho? Estou testemunhando o Senhor no meu trabalho? Será que eu estou dando vazão para o Senhor poder me usar conforme o Senhor quer no meu trabalho? Como tem sido a minha vida? Qual o testemunho que eu estou dando de uma pessoa que se diz ser cristão? Nós temos que estar sempre pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda, me mostra aonde que eu estou errando aí, Senhor, que eu venha ser um bom testemunho, que as pessoas, quando passem aqui na frente da minha casa, venham escutar louvores, adoração, oração, que se um vizinho tiver em apuros, vim bater aqui no meu portão pedir ajuda, que a palavra do Senhor, Pai amado, que vai curar essa pessoa, que vai libertar, que vai salvar. Como tem estado a minha casa? Como tem estado a minha casa? Será que estou sendo um bom filho? Dando testemunho de um bom filho? Será que eu estou dando um bom testemunho de um bom esposo, que zela, que ama a esposa? Será que a minha esposa está dando um bom testemunho, como uma esposa ali orando, intercedendo pela minha vida, dando bons testemunhos no meio das amizades dela? É muito importante, meus irmãos, muito importante a gente estar pensando, refletindo sobre isso. Quais têm sido os meus testemunhos? Eu tenho perdido oportunidades, deixado passar? Nós temos que testemunhar, conforme está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Olha só que interessante, onde que Deus me levou também para testificar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Que nós viemos ser testemunhas, que nós viemos ser testemunhas de Cristo Jesus até os últimos dias, até que Ele venha nos buscar, e falta pouco para Ele vir, falta muito pouco para Ele vir. Eu creio que estamos já nos segundos, nos milésimos para poder Jesus vir. Jesus já está na porta, Jesus já está na porta. Então vamos ser testemunhas, vamos testemunhar, não vamos perder a oportunidade, não vamos. E olha como é lindo a gente ver os testemunhos, é lindo a gente ver o agir de Deus. Nesse texto, no mesmo texto onde que teve essa cura dessa mulher do fluxo de sangue, tem um camaradinha, um homem chamado Jairo. Deixa eu conferir aqui, ó. E nessa mesma história, nesse mesmo fato que aconteceu, tinha um homem ali chamado Jairo. Antes da mulher do fluxo de sangue ter um encontro com Jesus, através de um testemunho, esse homem já estava à frente ali conversando com Jesus. Ele foi até Jesus para pedir a ele misericórdia sobre a filha dele, que estava muito enferma. Algumas versões vai dizer que ela já estava até morta. E ele foi ali ter um encontro com Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele já tinha ouvido os testemunhos das curas que Jesus estava fazendo. E ele, desesperado como qualquer um pai, saiu correndo, foi de encontro a Jesus. E ele foi, clamou ao Senhor, e o Senhor, beleza, vamos lá, vou com você. Jesus começou a acompanhar ele. E nessa caminhada teve esse testemunho, esse milagre dessa cura dessa mulher. E Jairo, ele viu isso daí, ele viu essa bênção que Deus fez ali, que Jesus fez. E ele continuou andando e veio um servo dele e falou assim, meu senhor, libera Jesus aí porque sua filha está morta, sua filha está morta. E imagina só, se coloca no lugar desse homem.
sua filha morreu. Vamos liberar Jesus aí para ele poder continuar. E Jesus vai e fala para ele: ei, não temas, somente crê. Creia somente, não tema. E nisso eu imagino me colocando no lugar dele. Eu, Senhor, imagina só, você sabendo que sua filha está morta, veio um mensageiro falando que estava morta, e Jesus vira e fala: somente crê. Vamos lá, vou com você. E na cabeça dele deve ter passado um filme, vendo os relatos, vendo os milagres que Jesus estava fazendo. E ele testemunhou o milagre, ele visualizou o milagre da cura dessa mulher. Ele falou: amém, Senhor, vamos lá. E Jesus, quando chega lá, ele vai e fala com aquela garota. Ele vai e fala assim: Talita cumi, que significa: menina, a ti te digo, levanta-te. E a garota levantou para a glória de Deus. É o que eu falo, o testemunho, você vivenciando, vendo, ouvindo, serve de combustível, porque algum momento na nossa vida vai chegar alguém e vai falar: ô, já era, desiste, deixa Deus seguir o caminho dele, deixa Jesus seguir o caminho dele, porque já era, não tem solução. Mas aí você vai parar, vai pensar e vai lembrar dos testemunhos. Isso daí vai servir de combustível para a sua fé, para você crer. Somente creia, somente creia. Eu não sei o que tem passado na sua vida. Muitos aí podem ter falado para você: ó, não tem mais jeito. Ei, tem jeito sim. Somente creia, somente acredite. Combustível, testemunhos, nós temos, que Jesus salvou, que Jesus curou. Nós temos muitos. Quantos? Meu Deus, aqui na igreja já ouvi tantos testemunhos lindos, lindos, lindos. Comigo mesmo agora essa semana, com a minha esposa. Ela teve uma alta antes do tempo. O médico virou e falou: meu Deus, eu não entendo, porque ela já teve alta, ela vai ter alta amanhã, eu já vou dar alta para ela. E ela se recuperou muito rápido. Aí eu virei e falei: eu sei o que é. É uma igreja que está clamando, são os irmãos que estão orando, e a oração é a chave que move o coração de Deus. A oração é a chave que move o coração de Deus. Minha esposa não está saindo pelos braços dela, não está saindo por causa de medicamentos fortes que ela tomou, não. Está saindo porque Jesus está curando, porque Jesus está ali do ladinho dela, tratando dela. Então é muito importante, meus irmãos, os testemunhos que nós carregamos tem que ser apontando para Cristo Jesus, para Cristo Jesus, não para Bruno, não para um irmão, não para outro irmão, mas sim os testemunhos têm que ser sempre apontando para Cristo. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, minha esposa saiu aqui do hospital, foi porque Jesus curou, foi porque os irmãos estavam orando e Jesus ouviu o clamor da igreja. Ó, tá vendo aqui porque Deus abriu essa porta aqui, ó, tá vendo esse trabalho que eu estou aqui? Foi porque Deus abriu essa porta para mim. Em meio a uma pandemia, em meio a tanto caos, Deus abriu uma porta de emprego para mim. E nisso as pessoas ficam olhando: meu Deus, que é isso? Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus. Jesus entra e transforma a vida dessas pessoas, liberta do vício, liberta dos pecados e transforma a vida das pessoas. Então é muito importante a gente estar sempre pensando: será que estou dando bom testemunho? Será que eu estou testemunhando, falando de Jesus para o meu próximo? Como está a minha vida? Que os nossos testemunhos das experiências que nós temos com Cristo Jesus seja combustível para aquele que está numa UTI, seja combustível para aquela mãe que está desesperada, que um filho está rebelde,
que tem como Jesus trazer, tem como Jesus salvar, trazer aquele que está perdido. E eu fiquei imaginando, Senhor, é verdade, Senhor, é tremendo, é tremendo. Nós temos que testemunhar a sua palavra, até os confins da terra, até a vinda do Senhor, até a vinda do Senhor. Viemos estar sempre falando de Jesus. E o seu testemunho, se lembre disso que o seu irmão está falando com toda a humildade no coração, vinda de Deus. O testemunho que vocês falarem, seja para engrandecer, glorificar o nome do Senhor. Não queira brilho de holofotes para você, não queira brilho para você. Não. Nós não somos merecedores de nada. Não somos. O único que é digno de louvor, de adoração, de honra é o Senhor. É o Senhor. Porque se a gente testemunhar dessa forma, eu creio que Jesus entra na vida das pessoas e transforma, liberta, cura, salva. Que nós venhamos sempre falar de Jesus, a todo tempo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E antes de terminar, eu vou só dar um pedacinho do testemunho do que aconteceu aí comigo, com a minha esposa. Isso tudo é para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Conforme meus irmãos sabem, né, eu fiquei 10 dias com Covid, no 10º dia eu fiquei já curado para a glória de Deus, mas quando eu acabei de ficar curado, que eu já estava legal, não estava mais com sintomas já estavam indo tudo embora para a glória de Deus, a minha esposa, a minha adjuntora, minha costelinha, que eu chamo ela, que eu amo ela, que eu a amo, acabou pegando, né? Porque é só eu e ela dentro de casa. Eu falei, filha, eu vou ficar na casa de cima, você fica embaixo? Não, meu amor, eu estou com você. Olha, hein? E ela acabou contraindo. E nela veio mais forte do que em mim. Ela ficou com muita falta de ar, tomando os medicamentos fortes, ia no médico, o médico trocava o medicamento e a gente ali falando com Deus, Senhor, capacita esses médicos, Senhor, eles venham dar os medicamentos corretos, tal, a gente orando, sempre falando com Jesus. E numa segunda-feira, ela estava com muita falta de ar, e os irmãos da igreja, agradeço de todo o meu coração, que toda a honra, toda a glória seja de Deus, cada irmão que tirou um tempinho para estar intercedendo, orando, clamando, para a glória de Deus, Deus ouviu o clamor e Deus operou, né, para a glória de Deus. E na segunda-feira eu levei ela no hospital, aonde que a médica foi e falou assim, vamos fazer um raio-x, tal. Aí fez os exames, tudo, e daqui a pouco ela falou, não, esse raio-x não deu para eu ver legal não, vou pedir uma tomografia. Pediu a tomografia, aí foi e viu que ela estava com pneumonia, eu acho que, se eu não me lembro, 50% do pulmão, e ela estava com muita falta de ar. Aí a médica foi e falou, a sua esposa está com muita falta de ar, e isso eu não posso deixar ela ir para casa, ela vai ter que ficar internada. Aí, meu Deus, ela vai internar? Vai. Pensa num aperto que deu no meu coração. Só eu e ela ali, sozinhos, e a igreja clamando, e eu, Senhor, e agora? Vai internar. Eu, beleza, então vamos internar. Aí ela foi, deu entrada, aí passei por uma aprovação, foi uma aprovação terrível. Nós somos provados todos os dias, a nossa fé e as nossas atitudes, os nossos testemunhos. E nisso eu cheguei no hospital, era 4 horas, 8 horas da noite a médica foi e falou que tinha que internar, e deu meia-noite, nada da minha esposa ser internada, ela ali na enfermaria ali, comigo ali, ela sentindo muita falta de ar, e eu fui, perguntei à recepcionista o que está acontecendo e tal. Ela falou, o quarto da sua esposa já está preparado, está aqui, ó.
separado para ela. Só que quem tem que liberar é o plano de saúde. Eu, como assim? O que está acontecendo? Porque esse plano, ele gosta de segurar o máximo para não fazer internação. Aí, beleza. Isso daí já era meia-noite. E imagina você olhar para o lado, você vê a pessoa que você ama, sentindo dor, falta de ar, e você ali fica com a cabeça mil. E se você não vigiar, você acaba dando vazão para a carne, você acaba perdendo o controle. E em todo tempo eu clamando: Senhor, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, não me deixe sair da sua presença. Eu falava assim, eu olhava para minha esposa e liguei para o plano e falei com a moça e tal, e ela: você vai ter que fazer os exames tudo de novo. Eu: meu Deus, ela vai ter que fazer esses exames todos de novo? Vai. Aí vai fazer exame todo de novo. E daqui a pouco já é 2 horas da manhã e nada da minha esposa ser internada, ir pro quarto. Eu: meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei: isso não vai ficar assim não, vou na delegacia, da parte do plano, porque o hospital já está com o quarto aqui separado, está tudo ok, vou lá. Aí cheguei na delegacia e o rapaz que estava de plantão me orientou a ir num fórum, 24 horas, só que só tinha no Rio, em Itaboraí, e eu ali no meio aquelas ondas batendo no meu barquinho, e eu olhava: Senhor, está nas suas mãos. Senhor, está nas suas mãos. Me ajuda, o que eu faço? Aí eu falei: eu não vou para o Rio, eu não vou para Itaboraí, vou voltar para o hospital. Voltei para o hospital, sentei do lado da minha esposa e falei: filha, nós estamos lutando da forma errada. Isso daqui é uma batalha espiritual, vamos orar firme. Você consegue orar? Aí ela lá delirando um pouquinho: deixa só que eu oro então. Aí fui, postei a cabecinha dela aqui no meu peito e orei. Oração de batalha, porque estava tudo certinho, era só eles ir lá e liberar. Eu: Senhor, o que está acontecendo? Tal. Eu repreendo em nome de Jesus, entra, Senhor, com a sua providência, aquela oração de batalha. Aí, resumindo, 7 horas da manhã foi o horário que conseguiu internar minha esposa. E os pastores, eu falando com o pastor Júlio, para a glória de Deus, que Deus continue abençoando. Nosso pastor, ele ali, estando sempre à disposição, ele, a esposa dele, a Vânia, sempre ali ajudando, colocando no grupo, os irmãos orando. Aí, 7 horas da manhã, minha esposa foi e internou. Foi a hora que eu perdi meu chão. Pensa como é que eu chorei. Misericórdia. Chorei muito. Eu entrei dentro do meu carro, mas desmontando. Eu dei um beijinho nela, eu falei: filha, Jesus é contigo. Ela: amém, filha. Aí fui, dei um beijinho nela, saí, desmontei dentro do meu carro. Chorei, mas chorei. Eu vim chorando de Niterói até na minha casa. Senhor, guarda minha esposa, guarda ela, Senhor, guarda, por favor. E orando, os irmãos da igreja, vários irmãos me ligando, preocupado, ou intercedendo, me chamando para ir para a casa deles. Vem almoçar aqui, o nosso pastor mesmo, vem almoçar aqui, você não está com condição de ficar aí, vem para cá. Me chamou, me acolheu para a glória de Deus, e eu me senti muito assim amado pela igreja, muito amado. E naquele dia foi aonde que Deus ministrou algo tremendo no meu coração. Eu sem sono, fui para a harpa, louvorzinho da harpa, vamos orando, meditando, falando com Deus. Daqui a pouco entra na madrugada e nada de vir sono, eu com preocupação. E Deus ministrou no meu coração algo tremendo. Foi aonde que me deu maior paz, uma coisa muito linda, muito, muito gostosa que aconteceu comigo ali. E Deus ministrou no meu coração: um só corpo, um só espírito. O que é isso, Jesus? Um só corpo, um só espírito? Eu não estou entendendo. Eu sou meio abusado, tem hora com Deus, eu até peço sempre perdão ao Senhor, porque é uma conversa entre pai e filho. Senhor, um só corpo, um só espírito? Olha só a importância de você congregar. Aí Deus começou a palestrar comigo. Aí Deus foi e falou: olha só, eu sou o cabeça. O corpo são seus irmãos.
Quando tem uma parte do seu corpo que está com algum machucadinho, a cabeça, que sou eu, mando as informações para lá, para poder mandar anticorpos, para poder fechar aquela cicatrizar, para cuidar, para curar. Assim também é a igreja. Eu sou o cabeça, eu toco nos seus irmãos para interceder por você. Você está fraco? Está sentido? Está baleado um pouco? Mas o corpo está orando por vocês. O corpo está intercedendo por vocês. Então, aonde que Deus foi e tocou no meu coração, olha a importância de você estar congregando. Olha a importância, porque os irmãos intercedem, os irmãos ligam, os irmãos procuram saber como é que está. Não, estou junto com você, ó meu irmão, se precisar eu vou aí te ajudar. Ó meu irmão, estou junto com você, estamos orando, você não está sozinho. Essa é a importância de estar congregando. Um só corpo, um só espírito. Sentir a dor do seu próximo, se colocar no lugar do seu amigo, do seu irmão. Eu louvo a Deus por cada um dos meus irmãos aqui que intercedeu e Jesus ouviu as orações. Jesus ouviu as orações e, para a glória de Deus, a minha esposa hoje está em casa, graças a Deus, e para a glória de Deus, foi aonde que eu tirei um aprendizado muito importante. Você, meu irmão, que está ouvindo essa mensagem, não fica fora do corpo de Cristo. Não deixa de congregar, é muito importante, porque no momento desse, isso daí serve de combustível para você, serve de testemunho para você. Eu não sei o que tem acontecido na vida de você, na sua, mas volta para o corpo, esteja junto do corpo, que isso é importante, muito importante. Cada um de nós aqui. Eu louvo a Deus, sou grato demais a Deus, grato demais, porque nesse período a minha fé foi testada, o meu testemunho como cristão foi testado, porque imagina só, você perder a cabeça numa situação dessa, você perder a cabeça e acabar manchando o nome de Cristo Jesus. Porque se eu perco a linha ali, eu não ia estar manchando o nome de Bruno. Não. Eu ia estar manchando o Evangelho. Porque algum filho da treva ia falar assim, ele é crente, ó, ele é cristão. Olha só que vexame que está fazendo. Mas as nossas lutas são espirituais. Muitos confiam em braços, carros, cavalos, mas nós confiamos em Cristo Jesus. Nós confiamos nele. Foi aonde que eu fui aperfeiçoado ali, Deus tratou de mim de uma forma tremenda. Que isso sirva de testemunho para vocês. A importância de estarmos no corpo. Eu perdi minha mão não tem mais. Se você olhar, você vai ver ela, se a gente achar uma mão caída, vamos imaginar, você vai falar ali uma mão caída. Não vai falar um corpo. Então a gente temos que estar no corpo, porque quando você está no corpo, as células vão vir notificando, ali está com problema, vamos ver o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer? Orar, interceder, estar disponível. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que Deus usou e teve aí junto comigo nessa peleja. E para a glória de Deus, a minha esposa está em casa. Teve uma alta antes do tempo, vocês têm a noção disso? Antes do tempo, porque ela estava bem debilitada. Tanto é que eu não estou deixando, o médico pediu para a gente segurar ela mais um pouquinho em casa, não trazer ela para a rua, não esforçar muito ela, não trazer ela na igreja ainda. Ela não transmite mais o vírus, graças a Deus, eu também não transmito mais. Graças a Deus, para a glória de Deus. Para vocês verem como foi, assim, a mão de Deus mesmo agindo.
ao nosso favor através das orações. Conforme eu falei, as orações que os irmãos fazem aqui é a chave que move o coração de Deus para vir ao nosso favor. Então, meus irmãos, que venhamos sempre testemunhar, venhamos sempre falar de Jesus e dar um bom testemunho nas nossas atitudes, no nosso falar, devemos estar sempre dando bons testemunhos. Porque a palavra diz: ai daquele que fazendo os meus pequeninos se desviarem. Imagina só, vamos dar bons testemunhos, não vamos ser pedra de tropeço para ninguém, que as pessoas possam ver um porto seguro, onde que tem a palavra, onde tem alimento, palavra viva, para poder buscar na hora da angústia, na hora do aperto vir, e você ter o que falar, ter experiências para contar, que nós venhamos estar sempre testemunhando, e sempre o testemunho meu, seu, de cada um de nós, tem que ser para a glória de Deus, para a glória de Deus, nunca para mim, nunca para nenhum de vocês, porque se você contar um testemunho para engrandecer o seu nome, para você ter mídia, para você ter fama, não vai surgir efeito, não vai, porque a honra e a glória tem que ser de Deus. Se você não fazer isso, como é que a palavra, como é que Deus vai entrar ali, se você está querendo roubar a glória dele? Então, que nós venhamos sempre transferir a glória para Deus. Ó, Deus que tirou a minha esposa daquele hospital, toda a honra, toda a glória de Deus. Deus tocou no coração dos irmãos, um só corpo, um só espírito. E o que eu achei mais lindo, que Deus ministrou algo no meu coração, assim no finalzinho, ele falou: filho, olha só a importância de você estar no corpo. Aí continuou ministrando e falou: ó, tem irmãos orando em Portugal, tem irmãos orando em Minas, tem irmãos orando aqui no estado do Rio. Olha a importância de você estar no corpo. Olha a importância de estar no corpo de Cristo. Quantos irmãos orando pela mesma causa? Um só corpo, um só espírito. Quantos? Então a gente vê a importância de estar congregando e a importância de estar testemunhando esses relatos que Deus tem feito na minha vida. Eu creio que Deus também tem feito muitas coisas na vida dos meus irmãos. Então, com meus irmãos, venhamos sempre estar testemunhando, sempre falando de Jesus, até o fim da terra, até o fim de tudo, até Jesus aparecer, rasgar o céu e vir descendo nos buscar, que nós venhamos estar testemunhando para a glória de Deus. Amém? Vou estar orando, irmãos. Foi até aqui que Deus colocou no meu coração e eu não posso passar. Amém? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa, obrigado por essa palavra vinda do Senhor, Pai. Senhor meu Deus, que essa palavra, Pai, venha dar frutos nos nossos corações, venha dar fruto no nosso coração, Pai. Pai amado, Pai querido, que nós venhamos, Pai amado, te honrar com testemunhos, Pai. Senhor, que nós venhamos, Pai amado, transferir toda a glória e toda a honra para Ti, Senhor. Senhor, nos perdoa porque muitas vezes, Pai, nós não falamos do Senhor, não falamos dos testemunhos que o Senhor tem feito, Pai. Muitas vezes, Pai, nós, nos nossos olhos humanos, é algo pequeno, mas não, Senhor, não é pequeno, Senhor. É grande porque é o Senhor, Pai amado, que está agindo, é o Senhor que está fazendo, Pai. Muitas vezes pode ser pequeno para nós, mas não é, Senhor, perante ao Senhor, Pai. Tudo que o Senhor faz é grandioso, Pai, tudo que o Senhor faz, Pai, é maravilhoso, Pai. Senhor, meu Deus, eu te peço, Senhor, que nós venhamos dar bom testemunho como marido, que venhamos dar bons testemunhos como os filhos, bom testemunho, Pai, como amigos, Pai, bom testemunho, Pai, como chefes de família, Pai, bom testemunho como bom funcionário, Pai, bom testemunho, Senhor, como cristão, Pai. Senhor, que o seu caráter, Pai, venha ser, Pai amado, cada vez mais e mais lapidado em nossas vidas, Pai. Senhor, meu Deus,
Deus, que nós venhamos ter cada vez mais e mais as suas características, Pai, em nosso DNA, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Senhor, meu Deus, que aquelas pessoas que estão fora do corpo, Pai, através dessa mensagem, Pai, desse testemunho no final, Senhor, possam voltar para o corpo do Senhor, Pai, que eles venham voltar enquanto há tempo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, meu Deus, é aqueles que as pessoas estão falando que não tem mais jeito, aqueles que falaram que não tem como mais, Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor venha, Pai amado, com a sua maravilhosa mão, Senhor, e venha, Pai amado, agir, porque a última palavra, a única palavra que tem poder é a do Senhor, Pai. Se o Senhor falar que tem como salvar, o Senhor salva. Se o Senhor falar que não tem como, que já era, Senhor. Em tudo nós temos que dar glória a Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um irmão, Senhor, aqui presente, cada um irmão que não pôde estar aqui também, Senhor, que o Senhor venha abençoá-los, Pai, que eles venham dar testemunhos do Senhor, Pai, para o próximo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor. Que o Senhor venha suprir as necessidades espirituais de cada um aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor venha tocar os nossos familiares, Pai. Que o Senhor venha guardá-los, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que eles venham ter, Senhor, em nome de Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado, Senhor. Que toda a honra, toda a glória, Pai, seja para Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por essa rica oportunidade, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.